Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui com a nossa escola bíblica dominical, com o nosso professor Joab, na nossa Ade Lopes de Oliveira, e graças a Deus, Deus nos deu mais uma oportunidade de estar aprendendo. Por conta de tudo que está acontecendo, a gente está sem as nossas aulas presenciais, mas mesmo assim a gente não vamos deixar de acessar o nosso conhecimento. Então, nesta manhã de domingo, nós vamos estudar a lição de número 12, 21 de março de 2021. A urgência do discipulado. Texto áureo, Mateus capítulo de número 28 e o versículo de número 19, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática. Chamamos de discipulado, na fé, o aprendizado de um discípulo, por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Leitura bíblica em classe, que está no livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 16 e 20, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o ouviram, o abordaram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Atos, capítulo de número 2, versículo 42 ao 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E preservando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Paz, Senhor, irmãos, estamos aqui para dar continuidade à aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos aqui fazendo essa aula online, mas de nenhuma forma ela é menor ou menos importante ou menos edificante que uma aula presencial, né? Continuaremos utilizando os métodos que a gente tem, né? Hoje por meio online, de continuar propagando a doutrina bíblica e poder encerrar também a revista da Escola Dominical. Tema da revista: a urgência do discipulado, um tema muito interessante. E já falando de maneira introdutória sobre a lição, a aula 12 da Escola Bíblica Dominical tem como objetivo mostrar a urgência que a igreja tem de se fazer novos discípulos, de se preparar novos discípulos para a vida comunitária, para a vida cristã, para a pregação do Evangelho, de fortalecer e de preparar pessoas que serão capacitadas e serão capazes de, não só sendo discípulos, capazes de preparar e de fundamentar e de fortalecer as novas gerações. O discipulado nos mostra que o maior objetivo da igreja é esse: a de ensinar a doutrina bíblica, a de ensinar as novas gerações, a de preparar pessoas que aprenderão e absorverão de maneira profunda as verdades do Evangelho e a doutrina bíblica exposta nas Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada nos relata dois grupos de seguidores de Jesus: a multidão e os discípulos. Logo quando Jesus começou a pregar no seu ministério, vemos ali em Mateus, a partir do capítulo 5, dois grandes grupos de pessoas eram destacadas no texto sagrado. Quando Jesus se reúne ali para dar o Sermão do Monte, Jesus vê as multidões
mas os discípulos se aproximam. Essa dicotomia, essa diferença, essa distinção é o objetivo da igreja, de mostrar que deveremos não ser apenas multidões, devemos ser discípulos. A multidão é o grupo de espectadores que observa, se maravilha, que à distância vê com graça as coisas que estão relacionadas ao Evangelho e o poder de Deus entre os homens. Essas são a multidão, são as testemunhas, são o auditório, aqueles que veem, os que observam, os que estão ali entusiasmados com o que está acontecendo, mas não necessariamente estão sendo transformados pela manifestação de Deus entre os homens, Cristo Jesus. Essa é a multidão, o grupo expansivo, a movimentação, o aglutinamento, todo esse pessoal que está ali se maravilhando e comentando: olha, tem um homem poderoso entre nós. Todavia, encerrando-se os milagres, encerrando-se as manifestações grandiosas, terminando-se o espetáculo miraculoso, as multidões tendem a se dispersar, logo se esquecem das verdades fundamentais, das raízes do Evangelho. Isso aconteceu no Antigo Testamento. O povo que olhava para o Mar Vermelho se abrindo e quão maravilhoso é o poder de Deus para nos livrar na mão do poder de Faraó e da destruição que nos antecede e que nos procederão no futuro. Temos o mar à frente e temos um exército atrás. Deus poderoso nos livra da mão de Faraó e muito pouco tempo depois o povo está se esquecendo e adorando um bezerro de ouro que fez com as próprias mãos. Porque a multidão é aquela que observa, se maravilha, todavia perde as raízes, perde a essência porque não absorve as verdades do Evangelho, não cria raiz em si mesmo. Todavia, o segundo grupo, que é o grupo dos discípulos, esse é diferente. Esse grupo, ele é aquele que se achega próximo do Mestre para aprender. Esse grupo é aquele que está disposto a aprender as verdades fundamentais da palavra e continuar, está disposto a se disponibilizar a viver na sua vida como prática existencial a verdade da fé, a prática e andar como ele andou. Tendo Jesus como modelo histórico, estes discípulos são aqueles que se disponibilizam para viver em si, na sua vida, na sua família, entre os seus, as verdades do Evangelho, a verdade prática. Aquilo que praticando exerce como fundamento e exercendo é capaz de gerar frutos para a vida eterna. Muda a vida, muda de hábito. Dia a dia torna-se-á inabalável, até o dia da manifestação do Senhor. Vai vivendo neste mundo as verdades da eternidade porque se disponibilizou a caminhar, a aprender, a receber do Mestre a verdadeira instrução e o protocolo ao qual deverão seguir durante toda a sua vida cristã. Assim, Jesus ascendeu aos céus, tendo uma única certeza de que ele tinha deixado na terra discípulos, pessoas treinadas, pessoas capazes de dar continuidade àquilo que ele tanto ensinou, a todo o seu labor, a todo o seu ministério. Jesus subiu ao céu tendo a certeza de que com aqueles 12 que ele tinha deixado ali, Judas tinha ficado para trás, ficou 11, as mulheres, e depois Paulo viria tornar-se apóstolo por intermédio de Cristo. Aqueles a quem ele ensinou, Jesus tinha certeza de que esses dariam continuidade ao seu ministério. Esse é o dever da igreja, de continuarmos a produzir discípulos, de continuarmos a produzir gente capaz de dar continuidade ao ministério da fé. Nesta lição, vamos refletir os desafios do discipulado. Principalmente hoje, com a grande pandemia que a gente vive, as atividades eclesiásticas presenciais suspensas, temos que agora, mais do que nunca, dar fôlego, dar ênfase à atividade evangelística, dar ênfase à atividade missionária e no discipulado. Por isso que, mesmo cessando-se as atividades presenciais, não cessa a nossa missão de discipular, de ensinar, de evangelizar. Temos a missão dada por Jesus de continuar discipulando as pessoas. E nesta lição vamos mostrar de maneira clara, de maneira bíblica, a doutrina bíblica do discipulado, a fim de podermos dar a continuidade no ensino bíblico, produzindo para novas gerações pessoas capazes, capacitadas de dar continuidade a essa tão importante obra que é a obra da salvação, o ministério da graça que está em Cristo Jesus. Já entrando no primeiro tópico da lição, o que é o discipulado? Vemos que o termo discípulo significa aprendiz, aluno, aquele que está sendo treinado
para substituir alguém numa função específica. Tanto na perspectiva secular como na perspectiva religiosa, eclesiástica, o discípulo, o discipulado é o aprendiz, é aquele aspirante a continuar no ministério. No meio secular, o aprendiz é o que treina, o aprendiz de professor, o aprendiz de músico, o aprendiz que de alguma forma está aprendendo, está sendo treinado, está sendo capacitado, está passando por um processo pedagógico de preparação para atingir um objetivo, para substituir uma função. Também no meio evangélico, no meio religioso, eclesiástico, o discípulo é aquele que está sendo treinado para dar continuidade no ministério de Cristo, dar continuidade ao ministério que ele deixou, no ensino que ele deu, no exemplo que ele deu, na vida que ele viveu. Olhando dentro da perspectiva bíblica, o discípulo é aquele que se disponibiliza a aprender, é o aluno do Senhor Jesus Cristo, que senta aos pés do Mestre e diz: Mestre, nos ensina a viver como o Senhor vive, da maneira correta, da maneira íntegra, aquilo que é capaz de transmitir a ética de Deus e do Espírito Santo em nós. Essa é a grande verdade do discipulado à luz do Novo Testamento. É nos tornarmos como Jesus era, é aprender dele, é aprender como ele era, em todos os níveis da vida, ao qual nós podemos introduzir a ética de Deus, vivendo segundo a ética do Espírito de Deus, como nós vimos na aula do fruto do Espírito, produzindo em nós dia a dia a vontade de Deus, a obra de Deus sendo exercida através de nós como um canal de graça entre o céu e a terra, dando assim continuidade à obra de Deus e da igreja na terra, até que o Senhor venha e nos leve para Ele, para estar com Ele por meio do arrebatamento da igreja e da vinda do Senhor Jesus Cristo. O discipulado surge então dessa ideia do treinamento que o discípulo recebe. Quando olhamos para Mateus capítulo 5, já citado na introdução, vemos ali nesse texto de que Jesus, olhando a multidão, sentou-se para ensiná-las, mas os discípulos se aproximaram. Ou seja, há um grupo diferente. Há um grupo que observa a multidão, os espectadores, e há um grupo que quer aprender, que quer realmente absorver aquele conhecimento. O discipulado, então, é esse treinamento do discípulo que vai o capacitar. O discípulo é o ser humano, é o aluno, mas o discipulado é a doutrina, é o ensinamento, é a prática, é esse treinamento que vai fazer dessa pessoa uma pessoa apta a andar com Deus, uma pessoa apta a carregar nas suas costas as marcas de Cristo e as marcas do Santo Ministério, sendo a nós dado pelos dons do Espírito Santo. Então, o discipulado é a capacitação pela palavra de Deus, pela doutrina de Deus, pelas santas e sagradas escrituras, que nós vamos recebendo dia a dia, a fim de tornarmos semelhante àquele que nos chamou ao santo ministério e para a santa vocação, a vocação da salvação do homem, daquele que é retirado da condenação do mundo e chamado para a habitação celestial, fazendo-se assim co-herdeiro de Cristo nas mansões celestiais, habitando no céu com Cristo. Por isso, um dos dons do Espírito Santo, relatado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, 7, é este, de que haja dedicação no ensino. Ou seja, ensinar, acima de tudo, é um dom do Espírito Santo, é uma capacitação que o Espírito Santo dá à igreja, a fim de preparar os santos, edificar os santos, fortalecê-los, a fim de que estes tornem-se aptos, tornam-se capazes de dar continuidade e de ser aqueles que serão o canal de graça, o canal de bênção entre os céus e a terra, pregando aos homens, repreendendo os demônios, fazendo tudo aquilo que o Senhor fez enquanto vivo e que na grande comissão passou para nós como missão, de que nós deveríamos ir ao mundo pregando o Evangelho, expulsando o demônio, repreendendo as doenças, falando novas línguas, tudo aquilo que envolve a pentecostalidade da fé, essa fé que nasce do poder do Espírito. E para isso devemos aprender, e isso é discipulado, aprender o que Deus espera e o que Deus quer de nós. A grande comissão é o nome que é dado à comissão que Jesus montou com os seus discípulos logo após de ressuscitar. Depois da sua ressurreição, Jesus esteve com os seus discípulos. E essa narrativa é encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20,
Jesus reúne aqueles discípulos e começa a dar a eles instruções acerca de como eles deveriam proceder depois que Jesus fosse assunto aos céus. E esse objetivo era a evangelização das nações, de que eles deveriam ir pregando o evangelho às nações e discipulando e ensinando todos os homens que haviam sobre a terra. Este é o mandamento final e definitivo de que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo a missão de continuar ensinando os homens, ensinando o que nós recebemos anteriormente de Jesus, a fim de que eles aprendam o que Deus espera de nós, como viver sobre o mundo, como proceder nas dificuldades da vida, como o cristão enfrentará as tribulações, enfrentará o pecado, viverá segundo a ética de Deus. Discipulado é o treinamento que o novo convertido receberá do Senhor Jesus Cristo, a fim de, dia a dia, este tornar-se inabalável, tornar-se capaz e tornar-se varão perfeito, a fim de, vindo o Senhor nos buscar, encontremos com Ele e terminemos a nossa missão como servos de Deus na terra. E vemos as primeiras comunidades cristãs pondo este ensino em fundamento, como em Atos 2:42, onde o texto diz que estes permaneciam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a primeira comunidade, desde cedo, se empenhou e se dedicou e teve como fonte, como meio de se orientar na vida cristã, o ensino dos apóstolos. Esse ensino é a doutrina, esse ensino é a instrução que receberam a fim de que eles lapidariam o seu viver no mundo, a fim de viver uma vida mais digna, mais apta, mais ética diante de Deus. Isso é discipulado, tá? É persistir no ensino bíblico, naquilo que a Bíblia diz que deveríamos ser, naquilo que a Bíblia espera de nós para com o mundo, para com Deus e para com os homens. Logo, quando falamos de discipulado e de treinamento, estamos falando de maneira pedagógica da educação cristã. Discipulado pode ser resumido de maneira sinônima à educação cristã, a educação que o cristão recebe. E essa educação cristã, ela é recebida de vários meios, em vários níveis na igreja, através do culto de ensino, através da escola bíblica dominical, através da formação formal em teologia, das disciplinas teológicas, dos cultos, das pregações, das ministrações. Tudo isso tem a ver com a educação cristã, com a educação bíblica, com a doutrina do Evangelho. Então, quando nós falamos de discipulado, acima de tudo, estamos falando de ensino bíblico, de aprender com a Bíblia, de ter nas Escrituras o nosso fundamento e a nossa instrução para a vida. Ter na escola bíblica dominical o meu objetivo de aprender o que Deus quer de mim. No culto de ensino, saber que Deus está usando o pastor para me ensinar e para me instruir diante da sua vontade. Ter na formação teológica, no curso de teologia, e entender as doutrinas bíblicas expostas. Doutrinas essas referentes à Trindade, à salvação do homem, à escatologia, à vinda do Senhor Jesus Cristo, sobre o pecado, todas essas verdades do Novo Testamento, sobre a ressurreição dos mortos, sobre a destruição do mundo, sobre o juízo final, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o juízo dos ímpios, sobre o galardão dos justos. Todos esses ensinos faz parte do discipulado. Discipulado é aprender o que Deus revelou para nós, as verdades espirituais, o fundamento e o alimento para a igreja. Isso é discipulado. É educar os cristãos, é educar os novos convertidos segundo a luz da doutrina bíblica, do Novo Testamento e da Bíblia Sagrada. Já indo para o tópico 2 da lição da Escola Dominical, vamos falar então do tripé do discipulado. Ou seja, essas três colunas, essa tríade, tá? Essas três estruturas que fundamentam e que organizam o nosso aprendizado e a nossa vida cristã como discipulado e como preparação evangelística. Quando falamos de discipulado cristão, estamos falando de três grandes verdades, três grandes estruturas que vão nos capacitar para aprender as verdades e o que Deus espera de nós. A palavra, a comunhão e o serviço. Quando falamos de palavra, de que a palavra é um dos três fundamentos, ou nesse tripé, ela é uma das três partes, dentro dessa expressão tripartida, ela é uma dessas três estruturas, estamos falando por palavra as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada, o texto sagrado. Então,
quando nós falamos que um dos pilares do discipulado é a palavra, estamos dizendo que não há treinamento cristão, não há vida cristã, não há ensino cristão que não proceda do ensino bíblico, daquilo que está registrado no Antigo e no Novo Testamento. Como Pedro relata na sua segunda carta, capítulo 3, verso 2, de que o Senhor falou pelos antigos profetas, tá? E agora também pelo ensino dos apóstolos. Ou seja, esses registros, tanto no Antigo Testamento, por eles possuírem o Antigo Testamento na época dos apóstolos, como na época do Novo Testamento, estes apóstolos, por seu aprendizado com Jesus Cristo, toda essa pedagogia, todo esse ensino era capaz de produzir nele admoestação, ensino, exortação. Então, quando falamos que um dos tripés do discipulado é a palavra, estamos falando que não há ensino fora da Bíblia, não há discipulado fora das Escrituras, não há preparação cristã fora do texto sagrado, fora do que ensinou os apóstolos, fora do que profetizou os profetas e fora daquilo que nos foi revelado em Cristo Jesus. Muitos são discipulados por entendimentos e filosofias humanas, mas o bom discipulado, o bom ensino, a boa doutrina é aquela que nasce das Sagradas Escrituras, é aquela que nasce dos apóstolos, como diz o grande lema da Reforma Protestante, sola Escritura, pois só a Escritura pode nos ensinar e nos revelar a verdadeira vontade de Deus para nós, e este é o verdadeiro discipulado. O apóstolo Paulo diz que os bereanos eram os mais nobres porque conferiam tudo o que Paulo dizia examinando as Escrituras. Que Escrituras são essas? A Bíblia, o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, mas quem escreveu ele foram os apóstolos, que viviam e ensinavam verbalmente na época. Esse ensino, posteriormente, foi transformado em literatura por eles mesmos. Paulo escreveu suas cartas, os evangelistas escreveram seus evangelhos, o que tornou-se para nós o Novo Testamento. Então, toda a nossa doutrina, todo o nosso eixo doutrinário parte das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, e o Novo Testamento, a doutrina dos apóstolos, porque eles receberam a revelação do Espírito Santo daquilo que realmente é saudável para nós. O segundo tripé, a comunhão, fala justamente da vida comunitária, da vida dentro da igreja, da vida humana e da vida devocional. O texto de Atos 2:42 fala sobre o fundamento e sobre as vantagens de se viver a boa vida cristã em comunidade. Pois os que vivem em comunidade se auxiliam, se admoestam, se completam e se instruem no Senhor. Os próprios dons espirituais, eles surgem numa perspectiva comunitária, porque um tem um dom de ensino, o outro tem um dom de línguas, o outro tem um dom de interpretação, ou seja, a vida comunitária, a comunidade, o estar unido, acima de tudo, faz parte do discipulado, porque Deus usa o aglutinamento de pessoas, a comunidade como um todo, a fim de instruir a ela mesma. Então, devemos ter nos nossos irmãos, o nosso objetivo de instrução e discipulado também. E muitos irmãos vão ter capacitações, vão ter dons espirituais, vão ter talentos que às vezes nós não teremos, mas eles tendo-os, nos instruirão, nos fundamentarão, nos encherão de graça e nos prepararão para o dia do Senhor. Isso diz também o Salmo 133, capítulo 1, de que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Porque a vida em união, a vida em comunidade, a vida que vive pela verdade, pelo amor, pela fidelidade e pela unidade é a vida que é capaz de produzir ensino, de produzir instrução e de dar continuidade à obra do Senhor na terra. Deus em si, na sua expressão triuna, o Deus da Trindade é um Deus que vive em união. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em unidade. E assim como Deus é unido, espera-se que a sua igreja viva em unidade. E a igreja cristã do primeiro século experimentou maravilhas do poder de Deus. E boa parte dessas maravilhas é pela unidade com que eles viviam, pela simplicidade e em como eles amavam uns aos outros. Então a comunhão é o segundo passo do discipulado, porque é na comunhão que damos o exemplo da vida cristã. No ensino temos a instrução teórica da doutrina, mas na comunhão temos a exposição prática da doutrina. É vivendo com meu irmão que eu tenho a oportunidade de mostrar o amor que eu tanto prego nas Sagradas Escrituras.
É vivendo em comunidade que eu tenho a oportunidade de ajudar o meu irmão, como diz as Santas Escrituras que devemos ajudar. Então é na comunhão onde a expressão teórica, onde a teoria da doutrina que está registrada na Bíblia se torna verdade, se torna fundamento, se torna capaz de mudar realmente a vida das pessoas. Porque é através do meu testemunho e da minha vida em comunidade que eu vou transformando e mostrando que realmente é possível viver uma vida ética, viver uma vida em santidade, e de que a vida em santidade, expressada pela vida comunitária, pela unidade entre os irmãos, é capaz de ir transformando, como Paulo diz, que não nos conformemos com esse mundo, mas devemos transformá-lo pela mudança do nosso entendimento. Isso é comunidade, isso é comunhão. É dia a dia mostrar para os meus irmãos de que é possível viver com santidade, viver segundo a palavra e demonstrar de maneira prática de que a verdade de Deus em mim é o melhor para o ser humano, de que o que Deus tem para o ser humano é infinitamente superior do que o mundo, do que o pecado e do que Satanás tem a oferecer. Porque a salvação de Deus em mim sendo transformada, sendo demonstrada, transformando o meu ser, surge e nasce como sal e como luz no mundo. É capaz de dar sabor, porque o sal dá sabor, e é capaz de tirar das trevas, de demonstrar o caminho, porque luz acima de tudo é isso. É a maneira, é o elemento ao qual nós utilizamos para olharmos e descobrirmos qual é o caminho que devemos escapar. E esse caminho é Jesus Cristo. A igreja é luz, porque a igreja é habitada pelo Espírito Santo, e só Jesus pode nos dar a perfeita e a plena salvação. Temos esse exemplo de comunhão, de vida em comunidade, no próprio Novo Testamento e na própria igreja primitiva. O texto de Atos 2, capítulo 44, mostra que todos os que criam viviam em comum, viviam juntos, viviam em comunidade. O que esse texto nos ensina? De que os que creem, acima de tudo, devem estar unidos, devem estar vivendo no mesmo espírito. Deus não espera de nós que devemos ser superiores aos nossos irmãos. Isso não faz parte do discipulado. Mas a vida em unidade, a igreja como um corpo, querer ser forte, querer ser santa, querer ser ética, andar como Jesus andou, por essa união, por essa unidade entre os povos, Deus se manifesta com graça no meio delas e há de capacitá-las dia a dia a fim de tornar toda a sua igreja uma grande comunidade de santos e de varões perfeitos, como diz as Sagradas Escrituras. E continuando dentro do tópico da comunhão, nasce o terceiro e final pilar, que é o serviço. O serviço tem a ver com a disponibilização que eu tenho de trabalhar para o meu irmão, de servir o meu irmão, de ser para ele um instrumento de bênção. Servir é ensinar, é capacitá-lo, é instruí-lo, é demonstrar e ajudá-lo a entender o que Deus espera dele e de mim e dos homens. Servir acima de tudo é ser para o meu irmão aquilo que eu espero que Cristo seja para mim, que Cristo me ensine, que Cristo me inspire, que Cristo faça em mim um discípulo e um aluno seu. Se eu espero que Cristo me ensine, então eu, como espero do Senhor o ensino, vou e sirvo o meu irmão. Faço aquilo que eu espero de Cristo. Faço aquilo que eu espero de Deus. Eu espero que Deus me ilumine, então eu vou e ajudo a iluminar o meu irmão. Eu espero que Cristo me ensine, não é? Um dos textos que mais nos ajuda a entender isso é o texto de Lucas 22, 27. Nesse exemplo, Jesus fala dele mesmo e dos discípulos. Ele diz assim: quem é maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que serve o que está sentado à mesa? E Jesus responde: o maior é o que está sentado na mesa. Todavia, eu estou entre vós como o que serve. Ou seja, a igreja deve ser como o que serve. Porque Cristo, sendo Deus, como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos do 6 a 8, sendo Deus, não ousou por usurpação ser igual a Deus. Antes, tomou uma forma de servo. Ou seja, diminuiu-se a si mesmo. Decidiu, em vez de ser servido, veio e deu exemplo de que ele serve também. Então a igreja, o serviço, tem a ver, acima de tudo, em fazer para o próximo aquilo que eu espero de Deus e de Cristo. Eu espero tudo de Deus, um monte de coisas de Deus,
toda a instrução de Deus, mas a oportunidade que eu tenho de ajudar o meu irmão, eu não faço. Então, assim como Jesus disse que o maior é o que está na mesa, mas eu estou entre vós hoje como que serve, a igreja também deve dizer: eu estou para o meu próximo como aquele que serve, como aquele que ensina, como aquele que vai levar para ele o alimento, levar o pão, a fim de alimentá-lo, instruí-lo e fortalecê-lo para a caminhada e para os grandes desafios da vida cristã. E já entrando no terceiro tópico e final da lição da revista, entramos no grande objetivo do qual toda essa instrução, todo esse discipulado, todo esse labor no ensino cristão. Esse objetivo é o crescimento saudável da igreja. É o verdadeiro crescimento, é o crescimento contínuo, é o crescimento que tem capacidade de ter continuidade na terra. O objetivo de toda essa instrução, logo, acima de tudo, é produzir uma igreja forte, fortalecida, que resistirá às tentativas do diabo para a destruição da igreja. E esse crescimento, ele tem duas grandes expressões: o crescimento espiritual e o crescimento numérico. Partindo desse princípio, entendemos que o discipulado cristão, acima de tudo, é aquele que vai capacitar e gerar crescimento contínuo para o cristão em todos os níveis da sua vida cristã. E aquilo que vai gerar uma igreja forte, uma igreja robusta, uma igreja de envergadura, uma igreja que terá capacidade de se manter, acima de tudo, até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo ensina na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, onde o que está em Cristo é feito nova criatura e deixa para trás as coisas que ficam. Esse ensino é muito interessante, porque o cristão é feito nova criatura. E a igreja só cresce de maneira saudável quando as pessoas que a compõem são pessoas transformadas, são novas criaturas, são pessoas que foram transformadas pelo amor de Deus e se tornaram semelhantes àquele a quem vos chamou, tornaram-se semelhantes a Cristo, ao Mestre. Logo, o nosso dever é de que cresçamos na graça e no conhecimento, no ensino, na doutrina, como ensina o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18, de que crescemos na graça e no conhecimento. E esse é o grande objetivo do discipulado cristão, de preparar gente capacitada, gente com fervor, gente que ama a doutrina, que ama a palavra, porque só uma igreja assim será uma igreja forte, uma igreja que supera as dificuldades e que persevera na tribulação. Por isso a igreja consegue resistir, consegue ter continuidade, porque é um mandamento que nós recebemos e que, se praticarmos, venceremos todas as dificuldades e todas as investidas de Satanás contra a igreja. Como diz Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 2, de que ele deveria pregar a palavra, inste a tempo e fora de tempo, com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, ele deveria se dedicar sempre a estar ensinando a doutrina, em estar discipulando, em estar instruindo, em estar combatendo o falso ensino, porque só isso é capaz de ir contra aquilo que viria depois. O que viria depois? Paulo diz: nos últimos dias as pessoas dariam ouvido às doutrinas de demônios, elas rejeitariam essa doutrina, elas rejeitariam o verdadeiro discipulado, a verdadeira instrução bíblica. Isso diz o ensino do Novo Testamento. Então, discipulado acima de tudo é aquilo que é capaz de produzir uma igreja saudável, uma comunidade sadia que cresce espiritualmente. E tendo a qualidade espiritual, consequentemente ela cresce expressivamente de maneira numérica. Há o seu aumento quantitativo. Diz Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31, onde a igreja crescia em número. É o que diz o texto. Ou seja, a vida espiritual, a expressão, o testemunho da doutrina sendo vivido pela igreja gerava novos convertidos. E a igreja, dia a dia, ia se tornando essa comunidade que se expande de maneira exponencial e que vai crescendo, que vai alcançando as nações, que vai alcançando os povos. E esse é o nosso objetivo da igreja. E de pregar o evangelho por todo mundo, para todos os homens. Levai a salvação de Deus, que está em Cristo Jesus, pelo arrependimento dos pecados, a todos os homens que estão na terra.
Mas para nós conseguirmos fazer isso, precisamos, como igreja, viver o verdadeiro discipulado, sermos verdadeiros discípulos, aprendermos da doutrina do Mestre, para assim poder levar e gerar convertidos ao mundo todo. E a igreja cresce não só em qualidade, mas também em quantidade. E o verdadeiro crescimento parte sempre do pressuposto de que ele veio primeiramente do crescimento espiritual e só depois no crescimento quantitativo. Porque a igreja espiritualmente fortalecida é capaz de receber quantas pessoas mais ela poderá receber com qualidade e dar prosseguimento no ensino, na doutrina de Cristo. Entre o exemplo do discipulado cristão está a igreja de Antioquia. Em Atos 11, a partir do verso 20 ao 21, onde Barnabé é enviado a discipular a igreja de Antioquia. Barnabé, então, discernindo, decidiu voltar e trazer com ele Saulo, que depois viraria Paulo, apóstolo e grande teólogo do Novo Testamento. Atos 11, 25. Estes, Barnabé e Paulo, discipularam aquela igreja o ano inteiro, mostrando que desde o começo sempre houve um labor, sempre houve um trabalho voltado para o ensino bíblico. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo do Novo Testamento, ficou mais de um ano ali, ele e Barnabé, discipulando aquela igreja, treinando aquela igreja, preparando eles para serem discípulos, mostrando que há uma grande diferença entre membros e discípulos. Membros da multidão é aqueles que vêm, mas discípulo é os que aprendem, é os que absorvem e é os que transmitem o conhecimento, tanto para o seu próximo como para os ímpios no mundo, a fim de que todos sejam instruídos pelo ensino da graça e do poder de Deus. Concluindo a nossa aula, vemos que passamos por um grande desafio nessa geração. Temos um período de muitas tribulações, essa pandemia é terrível, muitos ministros e pastores já têm sofrido sendo internados e alguns aprove o Senhor até levá-los. E mais do que nunca, temos necessidade de produzir novos discípulos, novos obreiros, pessoas capacitadas. Deus mais uma vez se voltará para o seu povo, para a sua igreja, para os seus jovens, para os seus membros, para as irmãs, para os idosos, todos esses, para as crianças. Deus se voltará para a sua igreja mais uma vez e exigirá deles de que continuem ministrando, de que continuem discipulando, de que serão eles os responsáveis de continuar a carregar aquele fardo e aquela cruz dos apóstolos. Vivemos dias difíceis, mas a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E se nos dedicarmos a viver o verdadeiro discipulado, ensinando as pessoas, aprendendo das Sagradas Escrituras, observando o que diz o texto sagrado, praticando e vivendo a ética do Espírito, com certeza venceremos toda e qualquer adversidade que há de vir sobre o mundo. Todavia, devemos ter por fiel a bendita esperança, que inclusive é o tema da última aula da escola dominical. Porque, acima de tudo, vivemos todas essas tribulações porque esperamos o dia da manifestação do Senhor. Não temam o que há de vir sobre a igreja. A igreja verdadeira permanece, porque ela é fundamentada na palavra e na promessa de que Jesus voltará para buscar os seus, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e de que, acima de tudo, devemos sempre estar orando pelos nossos irmãos, porque breve vem o Senhor Jesus Cristo, onde levará a sua igreja e grande será o galardão e a recompensa nos céus. Todavia, enquanto Jesus não vem, perseveremos na doutrina bíblica, no ensino da sua palavra, a fim de que, vindo o Senhor nos encontrar, encontre-nos como varões perfeitos, fundamentados na palavra e jubilantes pela volta e pela manifestação do seu poder, encontrando com o Senhor nos ares e estando sempre com Ele, em nome de Jesus. Encerro essa aula e passo para o irmão Maio com o encerramento e que os irmãos fiquem em paz. Estamos todos em oração e, com a graça de Deus, superaremos esses dias de dificuldade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acabamos de concluir mais um estudo, mais uma aula, a urgência do discipulado. Então fica aí essa aula para os nossos corações, que essa aula venha falando cada dia mais sobre os nossos corações, o nosso desejo de aprendizado ele não venha cessar e o de ensinar também que ele não venha cessar, para que continuamente, até a vinda do Senhor Jesus, tanto venha a ser feito conforme a vontade de Deus, assim como Ele tem nos capacitado cada dia mais para fazer a vontade dEle. Fique com Deus,
que vocês possam compartilhar essa aula, que vocês possam assistir na sua casa, com os seus familiares e assim levando a palavra do Senhor Jesus adiante. Fique com Deus, Deus abençoe. Mais uma lição foi dada, lição de número 12, a urgência do discipulado. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém.